Nesta semana, na novela mexicana Esmeralda, Esmeralda e José Armando se divorciam. Adrian luta para tentar se reerguer na capital e se encontra com Graziella às escondidas. Lúcio Malaver decide se mudar para a capital. Fátima descobre que Graziella tem se encontrado com Adrian e proíbe que a filha saia de casa sozinha. Esmeralda, finalmente, dá à luz ao seu filho e Álvaro começa a se aproximar da moça. E não para por aí. José Armando e Georgina se conhecem e surge um clima de recomeço na vida do galã. Confira tudo isso e muito mais no resumo semanal de Esmeralda, de 26 de janeiro a 30 de janeiro de 2026. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Esmeralda, capítulo 55. José Armando diz a Esmeralda que a ama demais. Esmeralda pede ao amado para irem para longe dali. Eles se abraçam em seguida. Ele diz que está vivendo um tormento e desde que ela saiu da sua vida, do seu lado, não consegue ter tranquilidade. Ela diz que agora estão juntos, se amando mais que tudo. José Armando diz que precisam conversar. Jéssica arruma o quarto de Adrian. Ela decide trazer um cobertor para ele. Adrian diz que amanhã cedo irá procurar trabalho. Ele fala que não tem ideia de onde ir. Jéssica diz que ele precisa comprar um jornal e pode ajudá-lo em tudo isso. Graziella chega em casa. Paula comenta que Fátima ainda não chegou. Ela fala que o Emiliano ligou e que quer tomar café com ela amanhã. José Armando pede que Esmeralda o compreenda. Esmeralda diz que ontem teve um sonho, que um menino pequeno chegava até ela e se sentava ao seu lado. Ela diz que ele dizia que a coisa mais bonita da vida era viver, olhar o céu e admirar tudo que Deus os deu e também apreender com a pessoa que os ama. Ela diz que depois ele pegava na sua mão e dizia para ela não soltar a mão dele, pois era ela quem iria ensinar o caminho a ele, e em troca desse carinho, o menino lhe daria amor e respeito. José Armando chora. Esmeralda diz que esse menino era seu filho. Ela diz que seu filho não pediu para vir ao mundo, por isso jamais irá abandoná-lo. José Armando pede perdão a Esmeralda e fala que ela é muito boa e que não a merece. Ele beija a mão da amada, pede perdão novamente e sai. Enquanto isso, Lúcio Malaver segue bebendo. Ele recebe uma ligação e consegue o endereço de Esmeralda. Dominga diz a Esmeralda que não consegue consolá-la se não saber se ela e José Armando fizeram as pazes. Esmeralda diz que não sabe. José Armando já está em seu apartamento. Ele queria que Esmeralda estivesse com ele naquele lugar, pois planejou para eles dois, para que pudessem ser felizes. Lúcio pede que o seu funcionário comece amanhã mesmo a fazer a reforma de sua casa da capital, pois irá para lá. O canalha anseia em reencontrar Esmeralda. Fátima acorda Graziella e a informa que o Emiliano está a esperando. Graziella pede que a mãe lhe deixe dormir. Fátima obriga a filha a atender o rapaz. Graziella atende Emiliano e fala que ele lhe acordou. Ela diz que não poderá sair com ele porque combinou algo com a Doris. Fátima comenta com Graziella que esse rapaz está muito interessado nela. Graziella diz que ela se enganou e pede que ela a deixe dormir. Irmã Lucila diz a Esmeralda que está surpresa pela evolução dela e ela aprende rápido demais. Esmeralda pede que Lucila lhe dê mais letras, pois quer escrever o nome do seu filho, José Rodolfo. Lucila diz que pode ser uma menina. Esmeralda diz que sonhou que tinha um menino. Irmã Piedade chega e pergunta como vão as aulas. Lucila diz que muito bem, que Esmeralda é bem inteligente e já aprendeu a escrever nomes. Piedade fica feliz. Piedade diz que precisa da ajuda dela, pois irmã Camila está enlouquecendo com os bebês, que acordaram tudo ao mesmo tempo. Fátima pergunta ao Rodolfo o que José Armando falou com o advogado. Rodolfo diz que ele não quis tocar no assunto do divórcio. Rodolfo afirma que está ficando louco de tantos problemas. Ele diz que a família deles está uma desordem. Fátima diz que o ideal seria Esmeralda ir para Casa Grande, pois lá ela teria o filho mais tranquila e os deixaria em paz. Fátima pergunta se Rodolfo acha que José Armando pode convencer a Esmeralda de dar o menino para a adoção. Rodolfo diz que não e afirma que esse menino é seu neto.
Fátima o relembra que esse bebê pode ser do Lúcio Malaver também. Rodolfo pede que Fátima não atormente mais com isso, pois vive com essa lembrança todos os dias, de tudo que fez naquela maldita noite. Ele diz que tudo foi culpa da Dominga e da Crisanta, pois elas foram as causadoras dessa desgraça e ele está com peso na consciência. Adrian procura por emprego na capital. Ele percebe que as coisas não são nada fáceis. Doris comenta com Graziella que o Emiliano está apaixonado por ela. Graziella diz que só gosta do Emiliano como amigo. Adrian atravessa a rodovia e segue andando em busca de emprego. Vai ficando tarde e ele não consegue nada. Irmã Piedade diz a Esmeralda que esses pequenos já conhecem bem os braços dela e aquele que ela carrega gosta de ficar no colo dela o dia todo. Esmeralda diz que é lindo demais ter um filho. Piedade diz que é incrível, pois é um ser que brota dela, como se ela fosse a fonte da vida, um milagre, um ser humano, que é a maior bênção que Deus pode dar a uma mulher. Na vila, Adrian comenta com Aurora que encontrar trabalho na capital é difícil demais. A Aurora diz que ele irá encontrar e pede que ele não se desespere. Adrian fala que no campo andava o dia todo sem se cansar, mas as ruas da capital são completamente diferentes. A Aurora diz que ele irá se acostumar. Ela pergunta por que ele decidiu vir para a capital. Adrian diz que é bobo e veio atrás de um amor. Ele fala que ama muito a mulher por quem está apaixonado. Lucila leva chocolate e biscoitos para Crisanta e Branca. Esmeralda fala que é muito bonito cuidar dos bebês e senti-los perto de seu coração. Branca diz à filha que ela será uma ótima mãe e ela uma avó que mimará muito seu neto. Crisanta também irá cuidar do pequeno. Branca conta para Esmeralda que marcou a ginecologista para ela ir. Esmeralda afirma que está bem. Crisanta diz que o bebê precisa estar bem cuidado. Branca comenta que precisam saber quando o bebê nascerá. Fátima pergunta a Graziella como foi com a Doris. Graziella diz que muito bem. Fátima comenta que estão a ponto de perder o José Armando, pois o Rodolfo está se arrependendo do comportamento com a cega. Graziella fica feliz e comenta com a mãe que Esmeralda é filha do Rodolfo e sobrinha dela. Fátima se irrita e não consegue considerar Esmeralda como sobrinha. Graziella critica a mãe. Esmeralda conta para a mãe que ontem esteve com José Armando e ele lhe pediu para compreendê-lo e ela disse o que representa o filho que espera. Ela fala que após isso ele pediu perdão e foi embora. Branca diz que pediu a Deus que iluminasse o José Armando, mas ele está confuso e obcecado e por isso comete erros. Crisanta diz que talvez o José Armando tenha considerado e apareça a qualquer momento atrás dela. Melésio e Firmino se entristecem por não terem notícias de Esmeralda e nem receberem cartas dela. Joana aparece e os cumprimenta. Ela fala que o Dr. Malavé é incompreensível, mas no fundo é uma boa pessoa. Melésio chama Joana de bruxa. Joana diz que o Melésio é um louco. Melésio chama Firmino para ir embora antes que Joana faça alguma bruxaria e os transforme em sapo. Jéssica se irrita no trabalho e pede à avó para ela deixá-la ir falar com o Adrian. Betânia diz que quando acabarem, ela poderá, pois precisam continuar trabalhando. Esmeralda chama Adrian de atrevido ao saber que ele procurou a Graziella. Adrian diz que amanhã procurará a Graziella de novo. Ele pergunta se ela está triste. Ela confirma e fala que a cada dia sente mais falta do campo e da cachoeira. Ela diz que queria regressar, mas morre de medo do Lúcio Malaver. De repente, José Armando aparece na casa de Lúcio Malavé. Lúcio estranha. Lúcio pergunta se ele veio se consultar. José Armando diz que veio exigir que ele diga a verdade. Malaver pede que ele vá embora, pois ele não é bem-vindo ali. Joana chega. José Armando entra para falar com Lúcio Malaver e diz que essa mentira que ele levantou como um muro entre eles dois destruirá a vida de Esmeralda. Malaver diz que é ele quem destruirá Esmeralda, porque a felicidade dela está junto a ele. José Armando exige que ele diga se abusou de Esmeralda ou não. Malaver afirma que não e fala que o que fazem com o amor não é abuso e Esmeralda foi sua. Cachorra Joana leva uns caras para segurarem José Armando e impedirem que ele assassine Lúcio. Lúcio o expulsa de sua casa. Joana se preocupa e toca em Lúcio. Ele pede que ela o deixe em paz.
No dia seguinte, José Armando assina os papéis do divórcio. O doutor lamenta que ele não tenha chegado a um acordo com Esmeralda. Álvaro se encontra com José Armando e Sebastião. Álvaro pergunta sobre Esmeralda e quando ela será operada. José Armando diz que não sabe e nem falou com ela sobre isso. Ele diz que deu entrada no pedido de divórcio. Álvaro lamenta. Sebastião percebe o amigo muito abatido. José Armando comunica que ontem foi atrás do Lúcio Malavé e tinha esperanças que ele tivesse mentido e exigiu que ele dissesse a verdade. E ele admitiu que Esmeralda se entregou a ele. Branca liga para Esmeralda e diz que a consulta com o médico dela será hoje à tarde e quer levá-la para almoçar antes de irem ao escritório. Esmeralda agradece, mas diz que prefere almoçar com a Socorro e a Dominga, porque se sente enjoada com tanto barulho. Esmeralda avisa Dominga que hoje à tarde irá ao médico, para saber sobre sua gravidez. Dominga diz que ela precisa cuidar dessa criança e ficar forte e bonita para fazerem uma surpresa ao Rodolfo, pois quando ele ver o neto saudável e bonito, o orgulho dele acabará. José Armando comunica a Sebastião que está mal e impotente. Sebastião pede que ele reconsidere e lute por Esmeralda. José Armando diz que ele não sabe o que ele está sentindo. Sebastião diz que se tivesse no lugar dele, iria para longe com sua esposa e seu filho. Sebastião diz que esse filho pode ser dele e pede que ele o aceite. José Armando segue decidido a se separar de Esmeralda. Socorro elogia o nome que Esmeralda quer pôr no bebê. Socorro recebe a visita do advogado. O advogado diz que trouxe uma intimação para Esmeralda. Ele a cumprimenta e diz que trouxe uma citação e ela precisa se apresentar no escritório do advogado Dias Meron, pois ele precisa falar com ela sobre o pedido de divórcio apresentado por José Armando Penha Real. Esmeralda quase passa mal. Socorro a acalma. Esmeralda diz que não entende tudo isso. O advogado pede que ela se apresente no escritório no dia que for para assinar tudo, pois o advogado Dias Meron irá conversar com ela para estabelecer os termos do divórcio. Branca comenta com Crisanta que se sente muito só, pois tem 2 filhos e nenhum quer morar com ela. Branca pensa em uma ideia para José Armando reagir. Branca liga para o garoto e diz que está preocupada e gostaria que ele lhe desse a opinião, pois a Esmeralda se sentiu mal. Fátima e Graziela vão à casa de Branca. Crisanta torce para o plano de Branca dar certo. Fátima e Graziela chegam. Fátima diz que veio buscá-la para buscarem umas roupas que mandou fazer. Branca diz que hoje não será possível. Crisanta pergunta se elas irão almoçar com eles. Fátima diz que sim. Crisanta diz que vai preparar o almoço e chama Graziela para ajudá-la a preparar o cardápio de hoje. Branca diz a Fátima que não vai poder sair com ela, pois vai buscar Esmeralda para irem à consulta com o ginecologista. Graziela conta para Crisanta que reencontrou o Adrian e que ele está ali na capital. Fátima pergunta a Branca se ela já falou com o Rodolfo da sua situação financeira, pois está com a corda no pescoço e só tem dinheiro para pagar as coisas que tinha encomendado. Branca pede que ela não se preocupe com isso, pois podem falar com o Rodolfo sobre isso depois do almoço. Adrian segue procurando emprego. José Armando e Sebastião assistem a uma cirurgia plástica. Esmeralda sofre e comenta com Socorro que não entende por que lhe aconteceu isso, pois só amou o José Armando e entregou a ele sua vida, seus sonhos, e achava que a felicidade dele estava ao seu lado. Socorro diz que às vezes as coisas acontecem porque Deus quer assim. Esmeralda pede que Socorro vá com ela ao escritório do advogado, pois não quer dizer nada à sua mãe. Depois do almoço, Fátima e Graziela comem a sobremesa com Branca e Rodolfo. Branca comunica a Rodolfo que Fátima tem um problema e precisa da ajuda deles. Ela se despede deles e diz que vai buscar Esmeralda para levá-la ao doutor. Graziela decide ir com a tia. Adria informa Esmeralda que tem sido difícil demais procurar emprego na capital. Esmeralda pede que ele procure o senhor Penha Real e peça trabalho. Adrian diz que é melhor não e prefere correr atrás de trabalho sozinho. Esmeralda diz que vai sair com sua mãe daqui a pouco, pois irá ao médico. Esmeralda pergunta se Dominga irá ao médico com ela. Dominga diz que não e pede que Esmeralda vá com a mãe. Esmeralda pede que Dominga vá com ela, pois ela cuidou dela a vida toda e não quer que ela a abandone. Dominga se emociona e abraça a menina. Branca e Graziela chegam à vila, onde Esmeralda mora. Graziela cumprimenta Esmeralda.
Aurora aparece. Graziela a cumprimenta. Esmeralda chama Dominga para ir com elas. Socorro pede que elas se sentem um pouco até a Dominga voltar. Aurora pergunta a Socorro pelo Adrian. Socorro diz que ele almoçou e foi para o quarto. Graziela escuta o nome Adrian e estranha. Aurora diz que vai almoçar e depois irá falar com o Adrian. Esmeralda pergunta se a mãe se incomoda da Dominga ir com elas. Branca diz que não. Finalmente, elas vão ao médico. Esmeralda é examinada pelo ginecologista. Ele sente o bebê dela. A moça se emociona. José Armando aparece ali, sem que Esmeralda perceba. Ele também chora ao vê-la feliz. Esmeralda ouve o coração do bebê e fica emocionada de alegria. Esmeralda, capítulo 56. José Armando chora ao ver a esposa e decide sair do quarto. Branca também chora. José Armando vai para o lado de fora do hospital. Graziela vê que ele saiu. Enquanto isso, na vila, a Aurora cumprimenta Cláudio. Ele diz que vai comer e descansar um pouco e depois irá à igreja assistir à missa. A Aurora elogia o quanto ele trabalha. Ele diz que o trabalho alimenta o espírito e a barriga. A Aurora diz a Cláudio que tem um violão, mas faltam algumas cordas. Ele se oferece de ajudá-la a arrumar. Cláudio elogia a Aurora e torce para ela encontrar um homem logo. O médico diz a Esmeralda que ela está muito bem e que daqui a alguns dias farão outra ultrassom nela, mas agora irá receitar vitaminas, ferro e cálcio para ela. Branca fica feliz por Esmeralda estar bem e comenta com o médico que ela estava um pouco fraca. O médico diz que ela precisa se cuidar e ficar tranquila. Dominga torce para Esmeralda conseguir, pois ela está com muitos problemas. O médico diz a Esmeralda que o bebê dela se alimenta da saúde dela e do bem-estar dela. Por isso, pede que ela esqueça as preocupações e seja feliz. A Aurora chega até Adrian e pergunta como foi. Ele diz que não encontrou trabalho ainda, mas continuará procurando. A Aurora avisa que vai arranjar alguma coisa onde trabalha. Irá conversar com o departamento comercial. A Aurora admira a Adrian. Ela pensa em que ele poderia trabalhar. Ele avisa que também canta e hoje viu um homem no trem cantando e tocando violão. A Aurora avisa que tem um violão e pode dar para ele. O motorista passa na farmácia. Branca anuncia para Esmeralda que vão comprar as vitaminas para que ela comece a tomar hoje mesmo. Dominga pergunta a Branca se isso ajudará mesmo, pois lá no campo as mulheres grávidas comem o mesmo de sempre e as crianças nascem fortes e saudáveis. Branca concorda. Dominga pergunta por José Armando. Esmeralda fica surpresa ao saber que José Armando estava lá. Branca confirma para a filha que José Armando escutou os batimentos do coração do filho dela. A Aurora pede que Adrian continue procurando trabalho, pois enquanto isso, comprará as cordas que faltam para pôr no violão. Ele diz que ela precisa ir para a escola. A Aurora diz que vai matar uma aula e pedirá ajuda ao Cláudio para comprar as cordas do violão. Adrian sai. Graziela, Esmeralda e Branca chegam ali e a moça vê o Adrian de longe. Esmeralda e Branca decidem entrar na vila. Já Graziela corre atrás do Adrian. Fátima explica para Rodolfo seus problemas financeiros. Ele diz que prometeu ao marido dela zelar por ela e fará isso. Não irá abandoná-las. Fátima fica agradecida. Rodolfo diz que podem ir ao banco assinar uns documentos necessários, pois fará um investimento no nome dela. Fátima agradece. Fátima comenta que gostaria que Graziela fosse para Nova York estudar moda. Rodolfo comenta que José Armando irá se divorciar em breve e o Dr. Dias Meron está agilizando todo o processo. Rodolfo afirma que José Armando está decidido a se separar definitivamente da Esmeralda. Adrian e Graziela se encontram e se beijam apaixonadamente. Ele diz que é feliz demais ao lado dela. Graziela diz que quase morreu de vontade de vê-lo e pergunta por que ele não ligou. Ele diz que ainda não conseguiu trabalho. Graziela pede que ele lhe ligue sempre que puder. E eles seguem se beijando. Graziela se despede dele. Ele a beija muito. Branca diz a Esmeralda que na receita do doutor tem os horários que ela deve tomar as vitaminas. Dominga diz que pedirá ajuda a Socorro para avisá-las o horário.
Branca diz a Esmeralda que vai falar com José Armando por uma última vez, para tentar uma reconciliação entre eles. Dominga pergunta o que farão agora. Esmeralda diz que nada e que amanhã procurará o advogado que dará um fim no seu casamento. José Armando se atormenta com seus pensamentos e segue achando que José Rodolfo é filho de Lúcio Malavé. Branca pergunta a Nicolas sobre Graziella. Ele diz que não sabe. Graziella chega e entra no carro. Branca avisa que ficou muito preocupada com ela. Graziella diz que foi dar uma volta. Branca diz que não conhecem aquele bairro e pode ser perigoso. Rodolfo não consegue se comunicar com o povo da Casa Grande. Fátima diz que talvez o telefone de lá esteja com defeito. Rodolfo também não consegue telefonar para José Armando. Dionísio segue doente. Ele já está em pé e andando, e avisa Florzinha que amanhã voltará ao trabalho. Florzinha pede que ele espere mais um pouco. Dionísio diz que precisa falar com o Rodolfo para explicar como tudo está na fazenda. Florzinha comenta que está com saudades do Adrian. Dionísio diz o mesmo. Adrian toca o violão que a Aurora lhe deu. Ela pede que ele cante um pouco. Dominga diz a Esmeralda que gostou muito das camisolas que Branca comprou e a que ela está usando até parece um vestido de festa. Esmeralda aparenta uma grande tristeza. Dominga pede que ela faça o que o doutor pediu, seja forte e feliz. E não se preocupe. Esmeralda diz que tenta ser forte, mas não é, pois tem medo de enfrentar o mundo sozinha com seu filho. Dominga a abraça e pede que ela não fique triste, pois ela conseguirá sair adiante, pois não está sozinha e tem ela. Esmeralda diz que seu filho sentirá a falta do pai e não poderá completar esse vazio no coração dele. Dominga diz que talvez o doutor apareça de repente e a busque. Ela pede que a filha não desanime. José Armando se acha um covarde por não ter coragem e dignidade o suficiente para ficar com Esmeralda. O homem grita o nome da esposa e chora. No dia seguinte, Dominga conversa com a irmã Lucila e diz que depois ela e Esmeralda irão até o advogado. Lucila pede que ela avise Esmeralda que ela rezará por ela. Dominga pede que ela acenda uma vela para o Santo Antônio. Adrian começa a tocar violão e cantar no metrô. A Aurora se distrai no seu trabalho. Um moço aparece e pergunta se ela está apaixonada. Ela confirma que sim. Dominga e Esmeralda pegam um táxi e saem juntas. Branca fala com José Armando e pergunta se ele está bem. Ele diz que sim e que teve uma reunião. Branca diz que ainda não conversaram sobre a visita ao Dr. Barreira. Branca diz que foi uma emoção grande escutar o coração do filho dele. José Armando diz à mãe que sabe que a situação é triste e adora Esmeralda, mas não pode voltar com ela. Branca fica triste, mas respeita a opinião dele. Dominga e Socorro acompanham Esmeralda até o escritório do advogado Dias Meron. Dominga pergunta se o José Armando Penha Real está lá dentro. A secretária avisa que não. Elas entram na sala do advogado. Dias Meron diz a Esmeralda que o doutor José Armando Penha Real deu entrada no pedido de divórcio. Esmeralda diz que ficou sabendo disso ontem. O doutor diz que José Armando está disposto a pagar uma pensão e tudo o que ela quiser. Esmeralda pede que ele não lhe machuque mais com isso, pois se José Armando decidiu se afastar para sempre dela, está disposta a deixá-lo livre, sem nenhum compromisso com ela. Já em casa, Socorro diz a Dominga que vai preparar um suco e uns bifes acebolados para comerem. Dominga diz que espera que Esmeralda se alimente, pois ela está muito triste e nem quis ir ao orfanato visitar as freiras. Esmeralda está muito triste. José Armando é avisado pelo advogado que Esmeralda não aceitou a pensão que ele ofereceu. Rodolfo diz a Branca que precisa ir à Casa Grande. Rodolfo fala que Dionísio ligou para ele e disse que esteve doente e por isso não o ligou. Rodolfo fala que Dionísio lhe disse que Ofélio caiu do cavalo e morreu. Branca diz que não gostava desse Ofélio. Rodolfo pergunta se ela falou com José Armando e se ele comentou alguma coisa sobre o Dr. Dias Meron, pois gostaria de saber como vai o processo do divórcio entre ele e Esmeralda. Branca diz que ele está relutando em voltar com Esmeralda, mas não perde a fé. Joana chega à casa de Lúcio Malavé e o encontra fazendo muitas contas. Joana o avisa que a cidade está bem tranquila, não tem nenhuma novidade e ninguém morreu. Lúcio informa Joana que irá embora dali.
e irá viajar para a capital assim que sua casa de lá estiver reformada. Ela pergunta para que ele vai para lá. Ele diz que irá procurar sua mulher Esmeralda, pois ela está esperando um filho seu. Joana diz que ele nem sabe onde encontrá-la. Lúcio diz que investigou e já soube onde Esmeralda está morando. Enquanto cochila, Esmeralda pensa em José Armando. O tempo passa e a barriga de Esmeralda já começa a crescer. Ela cuida dos bebês do orfanato para ajudar as irmãs. Rodolfo volta para casa grande sozinho. Adrian consegue trabalhar cantando nos metrôs para o público. Esmeralda evolui e se alfabetiza ainda mais. Ela consegue escrever o nome dos seus amigos, Florzinha, Melésio e Firmino. Melésio segue se aventurando pela cascata e sente falta de Esmeralda. Esmeralda segue realizando o processo do seu divórcio. José Armando não cansa de estudar. Já Lúcio Malavé segue com seus planos maléficos. Irmã Piedade começa a bordar uma roupinha para o bebê de Esmeralda. Esmeralda fica muito feliz ao sentir a roupinha. Ela sente o bebê chutando sua barriga e fica feliz. Adrian começa a se aproximar muito de Aurora e Graziella descobre tudo. Adrian chega até Esmeralda. Ele pergunta se ela dormiu bem. Ela confirma. Adrian diz que vai com seu Cláudio até a praça e depois irá trabalhar. Ela pergunta se ele está se mantendo bem com o que ganha cantando no trem. Adrian diz que consegue ganhar para pagar o aluguel do quarto e suas despesas no geral. Mas é difícil manter uma família e uma casa. Adrian diz que Graziella quer que ele saia do quarto e procure outro lugar, pois ela está com ciúmes da Aurora. Esmeralda pede que ele não desanime. Adrian diz que foi muita falta de sorte eles terem se apaixonado. Ele diz que na sua terra se sentia seguro, mas desde que veio para a capital, Graziella só sobe ainda mais e ele só se afunda. Ele diz que não podem se preocupar, pois a vida continua e devem lutar. Ela diz que hoje falará com o advogado e será a última reunião para concluir o seu divórcio e está com medo, pois estará perto do José Armando. Adrian diz que ela é forte e sempre foi, e se ela não conseguir segurar o choro, que chore, que desabafe tudo, pois isso não a humilha e nem tira a força dela. Esmeralda sente o bebê chutando novamente. Adrian põe a mão na barriga dela e também sente o bebê. Horas depois, Adrian sai com Cláudio. Seu Cláudio diz a Adrian que hoje falará com um amigo que lhe deve um dinheiro e irá apresentá-lo a ele, para que ele trabalhe com esse seu amigo. Branca diz a Crisanta que tinha muita esperança de que Esmeralda aceitaria morar ali com o bebê. Crisanta diz que enquanto Esmeralda sente medo do seu Rodolfo, não vai querer morar ali, mas não podem desanimar, pois precisam ver a reação do Rodolfo com o nascimento do neto, que se for menino, o deixará louco de alegria. Branca torce, pois Rodolfo nem quis entrar no quarto que prepararam para o bebê, mas irá brincar com ele ali ou na casa da Socorro. José Armando toma café com Sebastião. Sebastião diz que só sendo amigo dele assinará como testemunha do divórcio dele. José Armando diz que tudo isso será daqui a 2 horas. Sebastião diz que ele tem 2 horas para reconsiderar tudo e repensar. Sebastião tenta fazer José Armando mudar o caminho. Adrian se encontra novamente com Graziella e diz que hoje verá um amigo do seu Cláudio. Graziella diz que espera que o trabalho seja melhor. Graziella diz que está esperando ele lhe dar o telefone do trabalho. Adrian diz que não pode dar. Adrian está fazendo Graziella acreditar que ele está trabalhando numa fábrica, quando na verdade está trabalhando em metrô, cantando. Adrian dá um beijo em Graziella. Esmeralda se emociona com Moisés que Branca comprou para o seu filho. Branca diz que enfeitaram do jeito que ela queria. Socorro diz que podem pôr o berço perto da janela do quarto, pois de manhã faz sol e esquenta. Branca diz que se ela quiser, podem ir comprar tudo que falta para o bebê. Esmeralda diz que precisa sair, pois irá ao escritório do Dr. Dias Merão concluir seu divórcio com José Armando. Branca fica surpresa. Dominga diz que tudo isso será agora mesmo. Doris busca Graziella em casa para irem juntas ao banco. Melésio diz a Florzinha que sente muitas saudades da Esmeralda. Florzinha diz que também sente muitas saudades do seu irmão. Flor diz que seu irmão está trabalhando no metrô,
no trem expresso, que leva muitas pessoas. Melésio pergunta a Florzinha o que sua rainha disse na última carta. Florzinha diz que ela disse que está tudo bem, mas ela está triste, porque irá se divorciar do doutor José Armando. Melésio se irrita e fala que quando José Armando aparecer ali, vai bater nele. Graziela, Doris e sua outra amiga Tânia ficam presas no trânsito. Doris se irrita. Doris diz que podem deixar o carro ali e irem de trem. Joana ajuda Lúcio a arrumar as coisas para a viagem dele para a capital. Joana diz que ele planejou bem as coisas, mas se esqueceu dela. José Armando já está no escritório do advogado Dias Meron e aguarda a chegada de Esmeralda para finalizarem o processo do divórcio. Ele segue pensativo. Branca chega com Esmeralda ao escritório e ela fica ao lado do José Armando. Esmeralda, capítulo 57. Esmeralda se senta na cadeira. Branca tenta interceder por Esmeralda e diz a José Armando que ele ainda tem tempo de se arrepender. A juíza pergunta se podem prosseguir. Ele afirma que sim. Esmeralda sofre em silêncio por José Armando deixá-la no momento que mais precisa dele. Em seus pensamentos, ela fala o quanto ama. José Armando não consegue aceitar tudo o que aconteceu, mas ainda ama Esmeralda, apesar de seu orgulho estar ferido e por não saber se o bebê dela é dele ou de Lúcio. Esmeralda não entende como um grande amor virou praticamente nada. José Armando a admira, enquanto diz em seus pensamentos o quanto a ama. Em seguida, ele assina os papéis do divórcio e Esmeralda assina em seguida, encerrando assim o casamento deles para sempre, ou pelo menos por um bom tempo afastados um do outro. A juíza diz que o vínculo matrimonial entre eles já está dissolvido. Branca sofre. Doris e Graziela vão com Tânia até o metrô. Fátima vai à casa de Branca. Jacinta a avisa que Branca saiu e Rodolfo está no escritório. Jacinta cumprimenta Tomás. Fátima cumprimenta Rodolfo. Rodolfo pede que Amélia leve uma tequila para a sala, pois vão esperar Branca lá. Fátima diz que veio convidar Branca para tomar um café, pois ultimamente ela só tem se dedicado ao neto. Fátima pergunta sobre a separação de José Armando. Rodolfo diz que, ao que parece, eles vão assinar o divórcio hoje. Joana comenta com Lúcio que trabalhou com ele por anos, como uma cachorra fiel. Lúcio diz que não está a dispensando e ressalta que ela pode ficar naquela casa, como se fosse dona. Joana diz que não é a dona. Lúcio pede que ela pare de reclamar. Ele diz que se não voltar para lá, talvez dê a casa para ela. Joana debocha da grande generosidade dele. Lúcio diz que ela precisa ficar ali. Pronto, acabou, pois senão irá procurar outra pessoa para tomar conta da casa. Joana sofre por ter sido só uma empregada para Lúcio e nada mais. Doris pede que Graziela conte para elas do namorado misterioso. Graziela as ignora. Elas pegam o trem para se locomover. Adrian entra no mesmo trem que elas. Graziela diz a Doris que não tem namorado. Tânia escuta alguém cantando. Doris diz que iria trazer umas amigas para conhecer o trem. Doris elogia o cantor. Tânia o despreza. Doris diz que é um caipira muito bonito. Adrian passa perto de Graziela e ela finge não vê-lo. Graziela tenta se esconder, mas não consegue. Adrian percebe que Graziela está ali e fica surpreso. Graziela entra em choque ao perceber que ele está trabalhando cantando em um trem e não em uma fábrica, como havia dito. Tânia pergunta se Graziela não vai dar nada para o caipira. Graziela fica em silêncio. Doris comenta com Graziela que Tânia só fala bobagem. Branca pergunta a Esmeralda se ela quer que o Nicolas a leve à casa da Socorro mais tarde. Esmeralda agradece. Branca insiste. Esmeralda diz que está bem e que vai almoçar com as freiras e depois voltará para casa andando. Irmã Lucila as cumprimenta. Branca diz que Esmeralda pediu para trazerem elas ali.
Lucila convida Branca para almoçar, mas ela diz que precisa ir para casa ver seu marido. Esmeralda pede que a mãe não se preocupe com ela, pois ali consegue encontrar a paz que precisa nesse momento. José Armando comenta com Sebastião que precisa pegar o livro de anatomia, que reservou na biblioteca da universidade. Sebastião pede que ele fale do que realmente o interessa. José Armando diz que só quer terminar sua especialização e viver em paz. Sebastião diz que ele conseguirá o primeiro, mas duvida que ele consiga viver em paz. José Armando diz que se tiver errado em algo, pagará com as consequências. Fátima diz a Rodolfo que não sabe o que fazer com Graziela, pois nada a interessa. E até o projeto de mandá-la estudar em Nova York, ela não aceitou. Rodolfo diz que ela está aproveitando a juventude. Branca chega em casa e afirma estar muito cansada. Ela diz que esteve com Esmeralda e foi com ela assinar o divórcio. Fátima sorri. Branca pergunta se Rodolfo sabia que hoje era a audiência do divórcio do filho deles. Rodolfo diz que falou com o doutor Dias Meron e ele o informou. Fátima diz a Branca que o Rodolfo não quis preocupá-la e por isso não disse nada a ela. Branca diz a Crisanta que se sente cansada demais. Fátima pergunta como foi tudo na audiência. Branca diz que foi como tinha que ser. Branca fala que Esmeralda é muito digna e bastante educada, para não causar escândalos em momentos assim. Crisanta lamenta que Esmeralda tenha se divorciado. Branca diz que Esmeralda não chorou e acha que o José Armando se esforçou muito para resistir na decisão e não voltar para Esmeralda. Branca espera que José Armando não se arrependa do que fez. Fátima faz comentários idiotas e Branca pede que ela deixe de falar o que não deve. Esmeralda diz à irmã Piedade que quer ficar ocupada o dia todo trabalhando, para evitar de ficar pensando no seu sofrimento. Piedade se compadece da menina e decide ajudá-la em tudo que ela quiser. Esmeralda diz que está sofrendo, mas sofreria ainda mais se tivesse desprezado seu filho. Anoitece. Adrien está triste. Cláudio pergunta o motivo dele estar assim. Ele diz que não está triste. Adrien mostra para ele a estrela e diz que sua amada está lá, mas não consegue alcançá-la. Cláudio pede para ele parar de olhar tanto as estrelas e concentrar o olhar no que está perto dele. Enquanto isso, José Armando recebe a visita de Sebastião no seu apartamento. Os dois estão saindo. Sebastião diz que pensou que na última hora ele voltaria atrás. José Armando diz que precisa se distrair e curtir a vida. Esmeralda diz a si mesma que essa é a última lágrima que chora pelo seu amor com José Armando e que agora lutará para encontrar a felicidade ao lado do seu filho. Adrien canta na praça da cidade e acompanha Cláudio. Cláudio apresenta seu amigo ao Adrien. Ele diz que Adrien sabe cantar e tocar violão, com muito sentimento. O homem chama Adrien para cantar com eles. Ele diz que falará com o seu Carlos, chefe deles, para que consigam um cargo de músico para ele. Adrien fica feliz. José Armando passa por ali e reencontra Adrien. Ele cumprimenta o rapaz. José Armando pergunta o que ele faz ali. Ele diz que está procurando por trabalho. José Armando pergunta se ele teve problemas na Casa Grande. Adrien diz que lá está tudo bem, mas quis vir para a capital tentar a sorte. José Armando pergunta por que ele não o procurou e se falou com seu pai. Adrien diz que não. José Armando deixa um cartão com seu endereço com Adrien. Adrien comenta com Cláudio que aquele rapaz é o marido da Esmeralda. Branca diz a Rodolfo que sua filha está arrasada por ter terminado com José Armando e ele lhe pergunta o motivo de estar tão séria. Rodolfo diz que aconteceu o que tinha que acontecer e não há o que fazer. Branca diz que não vai incomodá-lo, mas quer dizer que de agora em diante vai passar o maior tempo possível ao lado de sua filha e do seu neto. José Armando diz a Sebastião que acha estranho que Adrien esteja por ali, sofrendo para encontrar trabalho. Sebastião diz que ele deve ter achado que na capital há futuro, assim como todos pensam. José Armando acha que Adrien está ali por outro motivo. Graziela tenta dormir, mas sofre por Adrien tê-la enganado, pois acreditava que ele estava trabalhando em uma fábrica e não em um trem. Sebastião comenta com José Armando que ali no bar estão cantando a música Esmeralda. José Armando fica tenso.
Enquanto isso, Esmeralda dorme e sonha com seu filho. Eles andam e vão até José Armando. No sonho, Lúcio aparece ao lado de Esmeralda e Esmeralda não consegue alcançar seu amor. Já pela manhã, Esmeralda fala com Irmã Piedade sobre o sonho horrível que teve. Irmã Piedade fala que isso foi apenas um sonho. Esmeralda diz que foi como um pressentimento e acha que outro homem sempre ficará entre o José Armando e o filho dele. Irmã Lucila chega ali e entrega para Esmeralda umas letras feitas de EVA, que são melhores de usar. Dominga lava roupa na vila. Ela comenta com Adrian que no mesmo dia que assinou o divórcio, José Armando já saiu para se divertir, em vez de sofrer pela Esmeralda. Adrian diz que José Armando deixou o telefone com ele e ofereceu ajuda. Adrian fala que começará a trabalhar num grupo de mariachis. Adrian se pergunta o que José Armando fará agora que está sozinho. Ele teme que José Armando volte para Graziella. Fátima pede que Graziella comece a tratar o José Armando como antes e que o conquiste outra vez, para que o compromisso entre eles volte a ser o que era antes. Graziella se nega a cair nas manipulações da mãe. Fátima diz que ela precisa deixar a dignidade e o amor próprio de lado e dizer ao José Armando que está disposta a uma reconciliação. Fátima diz que precisam do dinheiro e da posição dos Penha Real. Graziella diz que seu tio depositou uma quantia muito alta no banco para ela administrar. Fátima diz que isso não é suficiente e que nada será enquanto a fortuna dos Penha Real não for totalmente delas. Dominga diz a Adrian que se Graziella gosta dele, ele não precisa se preocupar. Adrian diz que ontem Graziella ouviu cantando no metrô e tem medo de que ela o compare com o José Armando. Ele afirma que sabe que sairá perdendo em tudo isso. Adrian fala que, apesar de tudo, lutará por esse amor, com todas as suas forças. Adrian apresenta Dominga para Cláudio. Branca conversa com José Armando. Ele avisa que talvez irá à casa. Fátima chega e cumprimenta Branca. Branca fala que José Armando virá almoçar com eles. Fátima decide vir com Graziella para aproximá-la do primo. Esmeralda pergunta à irmã Lucila se já pode escrever uma carta para Florzinha. Lucila diz que sim e que pode ajudá-la. Esmeralda diz que sabe que ela vai ficar muito feliz se ela escrever e também vai mandar uma pro Firmino e pro Melésio. Melésio segue um brincalhão como sempre. Firmino o encontra. Melésio diz que o cemitério lhe dá muito medo. Firmino diz que mora por ali e morará até sua morte. Melésio pede que ele arrume seu cantinho ali, pois acha que vai morrer daqui a uns dias. Melésio fala estar cansado de tudo e crê que baterá as botas nos próximos dias. Firmino pergunta se ele quer morrer. Melésio diz que às vezes dá vontade de morrer, pois pensa que sua rainha não voltará mais. Firmino ressalta que um dia ela pode voltar. Firmino convida Melésio para comerem uma sopinha de lentilha com batatas. Irmã Lucila diz a Esmeralda que amanhã levará as cartas dela ao correio e irá colocá-las no envelope. Irmã Lucila elogia a letra de Esmeralda e fala que ela aprendeu rápido. Esmeralda diz que acha que Lúcio Malavé pode aparecer por ali e tem medo disso. Esmeralda fala que Lúcio lhe salvou de um incêndio e por causa disso ele ficou com o rosto deformado e desde então ele tem vivido trancado em casa, longe dos olhares curiosos. Irmã Lucila diz que se Lúcio quisesse, poderia ser operado, pois a cirurgia plástica reconstrutiva está bastante avançada. Esmeralda crê que Lúcio não tem dinheiro suficiente para fazer uma operação dessas. Lúcio entra em contato com seu funcionário e avisa que precisa ir para sua casa na capital e quer que ele compre coisas novas. Adrian anda pela praça e procura por Graziella. Graziella e Fátima estão na casa dos Penha Real. Fátima elogia José Armando e o instrui a chamar Graziella para sair, pois desde que ele terminou com Graziella, ela tem estado solitária e triste. José Armando diz que Graziella e ele têm um carinho enorme desde crianças. Graziella diz que José Armando tem compromissos mais importantes. Fátima pede que eles deem um passeio ou que vão ao cinema. José Armando acaba aceitando. Dominga diz a Esmeralda que Adrian encontrou José Armando no local onde foi cantar. Esmeralda diz que ele deve ter ido comemorar a separação deles. Dominga pede que Esmeralda faça o mesmo, que saia por aí e se divirta. Esmeralda diz que agora, mais do que nunca, precisa ficar em casa e cuidar do seu filho.
A Aurora aparece e pergunta para onde Esmeralda irá com o Adrian. Esmeralda diz que Dominga quer que ela saia para se divertir com o Adrian depois que seu bebê nascer. A Aurora diz que pode ir com eles. Dominga suspeita que a Aurora esteja se apaixonando por Adrian. A Aurora acaba admitindo que gosta do Adrian. Esmeralda diz a Aurora que o Adrian está apaixonado por uma moça linda, que não é a certa para ele. Dominga diz que se a Aurora for esperta, poderá pescar o Adrian. Graziella chega até José Armando. Ele a cumprimenta e diz que irão a um lugar muito especial e ela terá uma grande surpresa. Álvaro segue estudando. Ele diz à mãe que irá jantar assim que terminar. Ela diz que ele trabalha muito e acaba se alimentando mal. Álvaro diz que adora seu trabalho e não come mal. Hortência diz que ele vive no hospital todos os dias e não descansa nem sequer nos fins de semana. Hortência pergunta quando ele viverá a própria vida e formará uma família. Álvaro diz que ainda não achou a mulher da sua vida. José Armando leva Graziella no mesmo lugar em que viu Adrian. José Armando a deixa no carro e pede que ela espere um minuto. José Armando cumprimenta Adrian e o chama para ir com ele até Graziella. José Armando mostra Adrian para Graziella. Betânia vende pamonha na rua com sua neta Jéssica. Jéssica fala para os clientes que também estão vendendo churrasquinho e caldo. Aurora, Socorro, Dominga e Esmeralda jantam. A Aurora diz que agora será mais difícil de ver o Adrian, mas alguma noite o verá cantando. Socorro diz que sozinha ela não irá. Socorro percebe que Esmeralda está cansada e pede que ela se deite. Dominga chama para irem dormir. Esmeralda diz que pode ir sozinha e pede que Dominga termine de jantar. Esmeralda se levanta e vai andando. Esmeralda sente um mal-estar. Ela se aproxima do berço do seu filho e, na mesma hora, sente uma dor enorme na barriga. Esmeralda, capítulo 58. Dominga, Socorro e Aurora chegam para socorrer Esmeralda. Elas pensam que o bebê de Esmeralda já vai nascer, mas a moça afirma que ainda faltam 2 meses. Dominga ajuda Esmeralda a se deitar. Socorro pede que Aurora ligue para o médico. José Armando comenta com Graziella que tem certeza que ela nem esperava que encontrariam o Adrian ali. Graziella concorda que não esperava mesmo. Ela pergunta como ele vai. Ele diz que bem. José Armando diz que, pelo que vê, Adrian vai cantar com o grupo. Adrian diz que queria isso e está substituindo um que esteve faltando. A Aurora liga para o médico e o informa que Esmeralda sente uma dor muito forte. José Armando pede que Adrian venha beber um pouco com ele e Graziella. Ele diz que não pode sair dali. José Armando diz que se ele precisar de sua ajuda, estará ali para ele. Adrian diz que amanhã, ao meio-dia, terá um encontro com uma pessoa e ela decidirá se ele ficará ali ou se voltará para sua terra. Adrian diz que hoje ficou esperando, mas essa pessoa não apareceu. Adrian diz que essa pessoa é a culpada dele ter vindo para a capital e de estar ali, lutando e torturando sua alma. Graziella percebe a indireta bem direta que Adrian manda para ela. Graziella pede a José Armando para irem embora, pois está muito frio. José Armando comunica a Adrian o restaurante que ele e Graziella vão ir e avisa que se ele quiser pode ir para lá comer também. Ele agradece e sai. Graziella pede a José Armando que não diga à sua mãe que encontraram o Adrian e que, se ele puder, que o convença de voltar para a casa grande. Socorro e Dominga prestam atendimento para Esmeralda. Esmeralda crê que foi alarme falso. A Aurora diz a Esmeralda que falou com o doutor e ele disse que deve ter sido uma contração e que devem marcar o tempo caso aconteça de novo, para saberem o tanto que isso acontece. Esmeralda diz que está bem e amanhã já tem consulta com o doutor. Socorro diz a Esmeralda que se ela sentir qualquer coisa, que as avise, pois ajudarão ela. No dia seguinte, Branca visita Esmeralda na casa de Dona Socorro e descobre que a filha passou mal na noite anterior. Branca diz a Dominga que elas podiam tê-la avisado para levá-la ao médico. Esmeralda diz que a Aurora falou com o médico e já se sente bem. Branca, aflita, pede para irem ao médico agora mesmo, para que ele a examine. Socorro pede que a senhora Penha Real a ligue, caso aconteça alguma coisa. Dominga diz a Socorro que acha que vão ter um menininho na casa, muito antes do que pensam. Jéssica se encontra com Adrian e diz que soube que ele está tocando com um conjunto. Ele confirma e fala que está tentando para ver no que dá. Ela pede que ele a convide para entrar, pois pode ficar em pé ou sentar na cama dele.
Adrian pede para conversarem mais tarde. Ele avisa que tem compromisso. Ela pergunta quando ele volta. Ela avisa que ele parece um peixe, pois foge dela sempre e queria ser outro peixe para colocar seu nariz no aquário dele. A safada pergunta se ele vai querer ficar com ela. Graziella decide sair. Fátima pergunta para onde ela vai. Ela diz que ficou de ver a Doris e a Tânia. Graziella comunica à mãe que ontem à noite saiu para jantar com José Armando. Fátima pede que a filha concentre as forças em reconquistar o José Armando, pois agora ele já está livre da cega inútil. Graziella diz que o José Armando não quer nada e foi a mãe que mandou ele convidá-la. Fátima diz que se ele não quisesse nada, teria negado desde o princípio, mas por outro lado, ele se aproximou e demonstrou interesse. Fátima pede que Graziella controle José Armando agora, antes que outra o leve. Doutor Barreira avisa Esmeralda e Branca que a gestante está com 29 semanas de gravidez e pode dar à luz a qualquer momento. Por isso, recomenda muito repouso e cuidados. Branca diz que está preocupada. O doutor diz que o ideal é cumprirem os 9 meses de gravidez, para o bem do bebê. E é bom Esmeralda se cuidar muito. Adrian vai até a praça à procura de Graziella. Ela aparece. Ele diz que pensou que não haveria mais, pois ela está saindo com um velho amor. Graziella diz que José Armando a convidou para sair, porque foi pressionado por sua mãe. Graziella diz que aceitou sair com José Armando para ele se distrair. Graziella o critica por ele ter mentido para ela sobre o lugar em que estava trabalhando. Adrian pede desculpas. Graziella diz que não deviam ter vindo, pois talvez poderiam se esquecer um do outro e namorarem outra vez. Ela diz que só conseguem amarguras e sofrimentos assim. Ele diz que está ali porque a ama e precisa que ela o incentive e o apoie. Ele diz que está lutando por ela, mas se ela não ama mais, sua luta não tem sentido, nem sequer sua presença ali. Adrian toca o cabelo dela e sai andando. Graziella grita por ele e corre para os braços do amado. Eles se beijam apaixonadamente. Doris e Tânia esperam por Graziella. Emiliano avisa que tem uma reunião na empresa e precisa vê-la logo. Emiliano tem medo de Graziella se reconciliar com José Armando e acabar perdendo ela. Tânia pergunta a Doris o motivo de Graziella ter demorado. Doris acha que Graziella está ficando com José Armando outra vez. Álvaro decide tomar um café com José Armando. José Armando fala que está bem. Álvaro diz que acabou de sair de uma cirurgia complicada e foi um sucesso. Álvaro pergunta de Esmeralda. José Armando diz que ela está bem e que ontem assinaram o divórcio. Esmeralda diz à mãe que sente que o nascimento do seu bebê está chegando e sente uma emoção grande de saber que terá ele ali e que escutará a respiração dele. Esmeralda diz que os bebês têm um cheiro muito bom. Ela avisa que, sendo menina ou menino, ficará muito feliz. Anoitece. Cláudio cumprimenta Dominga. Cláudio diz que Adrian falou dela e de Esmeralda e avisa que nasceu nas terras que elas nasceram, mas foi na fazenda dos Narvais. Dominga fica surpresa. Dominga oferece cigarro a ele, mas Cláudio afirma que não fuma. Ela pede que ele toque para ela, pois o violão dele tem um som incrível. O velho toca uma e canta para ela. Enquanto isso, Graziella está desenhando e escutando uma música linda. Fátima avisa Graziella que Doris ligou para ela ainda há pouco. Graziella pede para a mãe ir dormir. Doris critica Graziella por ela não tê-las encontrado e a convida para sair, pois Emiliano quer ficar com ela. Graziella não quer sair essas horas da noite. Emiliano convida Graziella para saírem outro dia, os dois juntos. José Armando e Sebastião saem novamente para beberem e se divertirem com mulheres. José Armando pergunta por que Sebastião trouxe as amigas. Sebastião diz que elas ficaram de se encontrar com ele ali. José Armando decide pagar a bebida para as mulheres. Ele afirma para Sebastião que precisa tirar Esmeralda da sua cabeça, porque senão vai ficar louco. As mulheres seduzem os rapazes. Esmeralda sente outra contração e geme de dor. Ela levanta gritando e chama Dominga. Esmeralda diz a Dominga que seu filho vai nascer. Dominga decide ajudá-la. Dominga grita por socorro. Socorro aparece. Dominga diz que o bebê já vai nascer e pede que Socorro ligue para o médico. Aurora acorda e vai ajudá-la. Esmeralda é levada para o hospital. Dominga fica ao lado da menina. O doutor pede que Esmeralda se acalme, que respire fundo quando a dor vier e se acalme. Branca e Crisanta já estão no hospital.
Elas rezam para que Deus e a Virgem de Guadalupe ajudem Esmeralda e o bebê. José Armando se diverte com as mulheres e acaba bebendo demais. Sebastião percebe que José Armando está realmente apaixonado por Esmeralda, por ter submetido a essa situação. Horas depois, a enfermeira comunica a Crisanta, Branca, Aurora e Dominga que o bebê já nasceu. A enfermeira comunica que é um menino forte e bonito. Elas ficam felizes. A enfermeira diz que daqui a pouco vão levar o bebê para a incubadora porque ele é prematuro. Branca pede que Crisanta ligue para casa para avisar o Rodolfo. A Aurora conversa com a mãe e a comunica sobre o nascimento do filho da Esmeralda. A Aurora diz a Crisanta que sua mãe ficou muito feliz e ela está bastante contente pelo bebê. Crisanta comunica a Rodolfo que Esmeralda já melhorou. Rodolfo percebe que o bebê já nasceu. Dominga pergunta a Branca por que ela não quis chamar o José Armando. Branca diz que ele insiste em renegar essa criança, mesmo contra a própria vontade. Crisanta diz a Aurora que não sabe o que fazer agora e que está pensando em avisar o José Armando. A Aurora pede que ela ligue para ele. Crisanta diz que Branca está chateada com o coitado. A Aurora acha que de coitado, José Armando não tem nada por ter sido machista demais e ter pedido o divórcio à Esmeralda. Crisanta avisa que José Armando é muito bom. A Aurora duvida. A Aurora pede que Crisanta ligue para o José Armando se quiser. Sebastião leva José Armando para a casa dele. Ao descer do carro, José Armando deixa o aparelho cair no chão. Crisanta liga, mas José Armando não atende, pois ainda não está no apartamento. Sebastião deixa José Armando na casa dele e combina de se verem depois no hospital. Sebastião diz que se ele precisar de alguma coisa, que o avise. José Armando pensa em Esmeralda. Na manhã seguinte, irmã Piedade vê o bebê de Esmeralda na incubadora. Crisanta comenta com Esmeralda que o bebê dela é maravilhoso. Esmeralda diz que está preocupada por ele estar na incubadora. Socorro diz que ele nasceu um pouco prematuro. Esmeralda diz que quer pegá-lo e tocar as mãos dele. Irmã Piedade avisa Esmeralda que já viu o filho dela e diz que Deus abençoou ela com aquele menino. Socorro decide sair para ajudar Dominga na vila. Adrian diz a Esmeralda que estará lá fora, caso ela precise de alguma coisa. Crisanta diz a Esmeralda que ontem tentou localizar o José Armando para avisá-lo, mas ele não atendeu. Esmeralda pede que Crisanta fique quieta, não avise nada ao José Armando, pois ele não aceita seu filho. Irmã Piedade torce para tudo se esclarecer. Crisanta afirma que o bebê se parece muito com José Armando. Esmeralda diz que mesmo ele sendo pai, sempre viverá com a dúvida, mas ela e seu filho vão superar tudo juntos. Sebastião percebe José Armando com a cara de ressaca. José Armando comenta que não está acostumado a beber tanto e que nem gosta, e essa irresponsabilidade não é bom deles cometerem sendo médicos. José Armando pergunta ao amigo se seu telefone ficou no carro dele. O faxineiro vai à rua e acaba encontrando o aparelho de José Armando. Branca fala com Fátima e a comunica sobre o nascimento de seu neto. Ela diz que tanto a mãe e o bebê estão muito bem. Branca informa Fátima o hospital em que Esmeralda está internada. Fátima pensa em ir lá. Graziela diz à mãe que vai sair para tomar café com Emiliano. Fátima diz que precisam ir ao hospital, pois Esmeralda acabou de dar à luz a um menino. Graziela pede que a mãe não invente, pois irá ao hospital mais tarde e agora se encontrará com Emiliano. Branca pergunta se Rodolfo quer saber de alguma coisa. Rodolfo pergunta se ela precisa do Nicolas. Branca diz que precisa dele para levá-la ao hospital. Rodolfo diz que Branca passou a noite toda lá. Branca diz que ficará com Esmeralda até ela sair do hospital. Rodolfo decide levá-la. Branca se anima, pois assim Rodolfo verá o neto. Rodolfo não está entusiasmado para conhecer o bebê. Minutos depois, Rodolfo deixa Branca no hospital, mas avisa que não quer entrar e tem que fazer uma transferência para a conta dela, para que ela pague as despesas do hospital. Fátima decide comprar uma roupa para o bebê de Esmeralda. Ela decide comprar a roupa mais cara e fina da loja para o bebê usar. Branca observa seu neto na incubadora e fica emocionada. José Armando fala com o Dr. Bernardo e comenta que tem se dado bem na faculdade, mas que é muito difícil. Bernardo diz que precisam ter uma verdadeira vocação e muita entrega. Bernardo convida José Armando para ir a uma exposição de esculturas no Hospital do Espírito Santo.
José Armando aceita. Bernardo fala de sua vida e informa José Armando que tem uma filha e que é viúvo. Branca encontra Adrian do lado de fora do hospital. Ele diz que veio trabalhar na capital. Branca estranha, pois a vida dele era na casa grande. Adrian diz que está morando na vila da Socorro. Branca pede que ele ligue para sua casa, pois pode ajudá-lo com o trabalho. Bernardo diz a José Armando que sua filha Georgina expõe as esculturas naquela exposição e é um artista versátil e sensível. José Armando lê o convite. Bernardo diz que sente um enorme orgulho de sua filha e ficará feliz se eles se conhecerem. José Armando diz que será um prazer. Branca chega ao quarto de Esmeralda. Ela diz a Crisanta que passou no berçário e seu neto está muito bem. Branca pede que ela vá tomar café. Branca admira a filha e diz que está muito feliz pelo seu neto. Crisanta e Adrian vão tomar café. Ela agradece por ele vir com ela. Adrian diz que vai ir dormir um pouco porque está muito cansado e precisa descansar. Fátima chega ao hospital, onde Esmeralda está internada, e quando sai na rua, vê um homem, idêntico ao Adrian. Ela confirma que é ele e se pergunta o que ele faz ali. Fátima pede que Tomás siga o Adrian para descobrir onde ele mora. Fátima não quer que Adrian se aproxime de sua filha. A cachorra liga para Graziella. Graziella diz que está tomando café com Emiliano e irá ao hospital de tarde. Fátima diz que comprou um presente para o bebê, algo fino e caro. Fátima pede que ela venha agora mesmo ao hospital. Emiliano decide levá-la. Ele diz a Graziella que se fosse por ele, ficaria com ela o dia todo, mas precisa ir trabalhar também. Graziella diz que também precisa ir ao hospital para ver seu priminho que acabou de nascer. Sebastião decide ir com José Armando à exposição. Sebastião quer conhecer Georgina, filha de Bernardo, que é o diretor do hospital mais importante do país. José Armando chega em casa para almoçar com os pais. Amélia diz que os pais dele não estão, mas a Crisanta logo deve chegar. José Armando decide esperá-los. Amélia diz que Branca não virá almoçar. Crisanta comunica a José Armando que o filho da Esmeralda nasceu e é idêntico a ele. José Armando muda a expressão rapidamente. Esmeralda, capítulo 59. Crisanta entrega para José Armando o endereço do hospital em que Esmeralda está internada. Crisanta diz que a moça e o bebê estão muito bem e que Branca ficará acompanhando Esmeralda o tempo todo. Crisanta diz que devido ao bebê ter nascido prematuro, ele ficará na incubadora. José Armando prefere não se envolver. Crisanta lamenta e comenta que ele não se permite partilhar da alegria de todos eles. José Armando diz a babá que voltará ali outro dia, quando seus pais estiverem. Fátima elogia Esmeralda e diz que nem parece que ela teve um filho. Ela diz que se sente muito bem, mas o doutor quer que fique mais uns dias. Esmeralda diz que só irá embora do hospital quando derem alta para o seu bebê. Fátima diz que o bebê está melhor ali do que na casa dela. Branca mostra para Esmeralda a roupinha que Fátima deu para o bebê dela. Esmeralda agradece pela roupa e menciona que ela não devia ter se incomodado. Fátima pede que ela a chame de tia e afirma que ama esse menino como seu sobrinho, apesar dele ser filho de Lúcio Malavé. Fátima estraga o clima. Chegam umas flores para Esmeralda. Fátima lê o bilhete e avisa Esmeralda que as flores foram mandadas por Rodolfo e Branca. Fátima pergunta a Branca se Rodolfo aceitou o neto. Branca diz que quando Rodolfo vê pela primeira vez, acabarão todas essas ideias absurdas que ele tem na cabeça. Fátima afirma que espera que sim. Graziella e Adrian namoram. Eles comemoram. Ele diz que quer matá-la de amor e a ama demais. Ele diz que é louco por ela. Adrian pede que ela lhe dê 20 beijos. Graziella o beija muito e eles são felizes. Tomás descobre tudo. Branca e Dominga ajudam Esmeralda. Graziella a visita e dá um ursinho de presente para ela. Esmeralda diz que está muito emocionada de pensar que em breve terá seu bebê em seus braços. Graziella diz que acabou de vê-lo e ele é branquinho com cabelo escuro e é lindo. Esmeralda pergunta à mãe se seu filho ficará por muito tempo no hospital.
Branca diz que ele deve sair em breve da incubadora. As irmãs chegam ao hospital. Rodolfo está por ali. A enfermeira pergunta se pode ajudá-lo em algo. Ele diz que não e sai. Fátima compra um arranjo de flores, do mais caro, e pede que a moça envie para Esmeralda Penha Real, pois precisam se dar bem com essa mulher. Rodolfo se nega a ver seu neto no hospital. Seu orgulho fala mais alto do que seus próprios sentimentos. Fátima o encontra ali. Rodolfo diz que passou por ali e decidiu buscar Branca para levá-la para almoçar. Fátima diz que vão comer por ali, aproveitando que Dominga ficará com Esmeralda. Fátima se enfurece por Rodolfo estar começando a aceitar Esmeralda, mesmo que aos poucos. A moça se comunica com Branca e a chama para almoçar. Ela diz que estará esperando na recepção, pois precisa dizer a ela quem acabou de encontrar e acha que Rodolfo veio conhecer o filho da Esmeralda, mas ele negou. Branca fica surpresa ao saber que Rodolfo esteve por ali. Branca fala que agradece a Deus por isso e sabia que algum dia Rodolfo iria ceder. Graziela diz que tudo irá se resolver. Fátima diz que não será tão fácil, pois o Rodolfo pediu para ela não dizer nada. Graziela pergunta se o José Armando virá ali. Fátima acredita que não, pois o filho da Esmeralda foi o culpado da separação dele com a moça. Branca ressalta que a insegurança do José Armando foi a culpada de tudo e que ninguém sofrerá mais com esse rompimento do que ele. Fátima comenta que a viagem à Casa Grande mudou a vida de todos. Branca diz que graças a essa viagem encontrou sua filha e ela lhe deu seu presente mais valioso. Branca diz que apoiará a Esmeralda no que ela decidir. Branca comenta que encontrou Adriano Lucero ali no hospital. Fátima se incomoda e Graziela fica sem jeito. Esmeralda diz a Dominga que queria ser outra pessoa, uma que pudesse ver, para saber como seu filho é. Dominga pergunta sobre a operação dos olhos dela. Esmeralda diz que assim que puder, se encontrará com o Dr. Lascaino para ele operá-la. Dominga pergunta como ela irá pagar. Esmeralda afirma que continuará trabalhando com a irmã Piedade. Dominga acredita que ela não terá dinheiro suficiente para pagar tudo. Esmeralda afirma que Álvaro irá ajudá-la, pois no hospital em que ele atende, geralmente são pacientes de poucos recursos. Álvaro se encontra com Sebastião. Sebastião diz que veio buscar o José Armando, pois irá com ele na exposição de arte. Sebastião pergunta se Álvaro conhece a pintora. Álvaro diz que ela é filha do diretor deles. Sebastião crê que a mulher é feia. Álvaro pergunta sobre a Esmeralda. Sebastião diz que ela está bem e que já teve o bebê. Álvaro fica curioso para saber o hospital em que Esmeralda está. Esmeralda diz à mãe que Dominga quer ficar com ela essa noite. Branca permite, mas pede que Dominga vá à cantina comer um pouco. Branca decide levar a senhora para hangar. Sebastião comenta com José Armando que acha que o Dr. Pérez Montalvo já está querendo que ele seja genro dele. José Armando pede que ele não fale besteira. Sebastião diz que percebe o interesse de Bernardo nele, querer conhecer a filha dele. Sebastião conta para José Armando que o Álvaro lhe perguntou da Esmeralda. Esmeralda dorme abraçada ao urso. Ela escuta batidas na porta de seu quarto. E quem chega ali é Álvaro Lascaino. Ele entrega flores para ela. Ela percebe que são rosas e elogia. Álvaro diz que trouxe rosas bonitas para uma mãe bonita. Esmeralda se recorda de Álvaro e fala que hoje conversou sobre ele. Esmeralda diz que quer ser operada, pois está morrendo de vontade de conhecer seu filho. Álvaro diz que viu o bebê e ele é perfeito e só está na incubadora como medida de proteção. Álvaro revela que em breve ela poderá ver o filho. Esmeralda deseja que Deus o abençoe e agradece. Fátima fica sabendo por Tomás que Graziela tem se encontrado com Adrian por aí para namorar. Fátima fica enfurecida. Graziela está deitada chorando e pensando no Adrian. Ela diz que não será possível seu amor com ele e não será concretizado. Branca se despede de Esmeralda. Esmeralda diz que está muito feliz, mas não consegue evitar de pensar em José Armando. Branca diz que tem esperanças dele voltar com ela, pois ele sofre, já que a ama muito. Esmeralda diz que José Armando não voltará, mas se voltar, o aceitará, pois ele lhe fez muita falta. Ela diz que não tem ressentimento, ainda mais agora que Deus lhe deu o presente mais maravilhoso, que é o seu filho. Esmeralda diz que se José Armando aparecesse arrependido, o aceitaria de volta. Branca diz que faz meses que ela e José Armando estão separados, e ele já teve tempo de pensar e perceber a falta que ela faz.
Esmeralda diz que ele nem sequer veio vê-la. Branca acredita que nessas horas José Armando deve estar desesperado para vê-la. Esmeralda pede que a mãe não desperte ilusões nela. José Armando sofre e se atormenta, pensando no que Crisanta lhe disse sobre o bebê de Esmeralda. Ele pensa em ir ao hospital, onde a amada está. Dominga diz a Esmeralda que o médico dos olhos não morrerá tão cedo, pois apareceu justo hoje que falaram dele. Esmeralda diz que está muito emocionada com a possibilidade de ser operada e ver seu filho. Esmeralda pede que Dominga chame a enfermeira, pois pedirá ajuda a ela. Álvaro janta com a mãe. Ele diz que os médicos não têm horário. Ela diz que ele trabalha demais e devia se distrair. Álvaro diz que não se lembra de onde colocou o convite para ir ao Hospital do Espírito Santo. Ela diz que ajudará ele a procurar. Álvaro diz que acontecerá uma exposição nesse hospital e quer que ela vá com ele. Hortência diz que tem vergonha e prefere ficar em casa para não acharem que ela é uma dessas mães crudentas que controlam a vida dos filhos. Dona Hortência, você definiu a Fátima todinha, viu? Álvaro diz à mãe que todos os seus colegas a elogiaram. Ele comenta que a filha do Dr. Pérez Montalvo é uma escultora brilhante e por isso farão a exposição. Hortência pergunta se essa moça é jovem e bonita. Álvaro diz que não faz ideia, pois não teve oportunidade de conhecê-la. Álvaro pergunta por que tanto interesse. Hortência diz ao filho que ele tem uma vida muito solitária e adoraria que ele encontrasse uma mulher e formasse uma família, pois está ansiosa para ter netos. Ele diz que está gostando muito de uma moça que o impressionou desde o primeiro momento. A enfermeira leva Esmeralda até a incubadora. A enfermeira descreve como é o bebê de Esmeralda. Esmeralda diz que seu filho é uma criança feliz e o amou desde a primeira vez que soube que ele estava dentro dela. Esmeralda diz que viverá pelo seu filho e fará todo o esforço possível para enxergar, e ambos ficarão juntos, até que Deus a leve desse mundo. Esmeralda chora e fala que Deus já lhe deu sua maior bênção, que é o seu filho. De repente, José Armando aparece ali. A enfermeira pergunta se ele quer alguma coisa. José Armando se aproxima de Esmeralda e em seguida sai, sem dizer nada a Esmeralda. Fátima briga com Graziella. Ela fica igual um demônio e pergunta à filha desde quando Adrian está ali, pois já ficou sabendo dos encontros dela com ele. Graziella pede que ela lhe solte. Fátima diz que o Adrian veio atrás dela e estava tranquila, achando que já tinham se livrado desse infeliz. Graziella pede que a mãe não ofenda seu homem. Fátima critica por ela andar em público com um sujeito como esse, um caipira ignorante. Fátima diz que de agora em diante ela sairá só com José Armando ou com ela. Pela noite, Adrian canta na vila e a Aurora o observa mordendo os lábios e o desejando de longe. A Aurora se aproxima de Adrian e sorri para ele. Ela elogia o bonitão. Ele diz que daqui a pouco vai sair para trabalhar. Ela pede que ele continue cantando. Ele diz que pode cantar outra, pois essa só canta para a mulher que ama. Ele diz que há muitas coisas que o separam, pois Graziella é de outro mundo. A Aurora afirma que quando se ama de verdade, as diferenças não importam. Adrian diz que são palavras lindas, mas a realidade é diferente. Adrian diz que espera que ela não sofra por um amor impossível. Já pela manhã, Aurora e Socorro arrumam a casa para receberem Esmeralda de volta ali. Esmeralda diz a Dominga que está muito emocionada, pois pegará seu filho nos braços. Branca chega e entrega o filho de Esmeralda nos braços dela. Esmeralda se emociona ao segurá-lo. Ela chora muito e beija o bebê, dizendo que é o seu filho. José Armando diz a Sebastião que irá ao Hospital do Espírito Santo, pois o Dr. Pérez Montalvo está o esperando para uma operação. José Armando afirma que é o caso de uma mulher que sobreviveu de um incêndio, mas sofreu queimaduras no rosto e nas mãos. Sebastião pergunta se José Armando já conheceu a filha do diretor. Ele diz que conhecerá ela na exposição. Sebastião chama o amigo para sair e pede que ele chame Graziella e as amigas dela. José Armando revela que está sem ânimo para sair para a farra. Sebastião pergunta se ele não foi conhecer o filho dele. José Armando diz que prefere não falar disso. Acontece o batizado do filho de Esmeralda, na presença de Branca, Crisanta, Dominga, Adrian e Aurora. Irmã Piedade também assiste ao batizado. O bebê é batizado como José Rodolfo. José Armando se prepara para entrar numa cirurgia. Ele diz nos seus pensamentos que precisa esquecer de Esmeralda.
Fátima diz a Graziella que precisa fazer uma visita urgente e pede que ela não saia dali. Graziella diz que não pode ficar presa. Fátima diz que se ela quiser ver as amigas, que as chamem ali. Dominga arruma as coisas. Branca diz que já está tudo pronto e pede que Crisanta dê ao Nicolas o que precisam levar. Esmeralda agradece à mãe por ela não ter contado nada a ninguém do batizado do José Rodolfo. Branca pergunta se ela não quer ir para casa. Esmeralda diz que sabe que é triste, mas prefere não ir para casa, pois não quer ser um obstáculo na relação dela com José Armando e nem quer que ela tenha problemas com seu pai. Esmeralda pede que a mãe evite falar dela e do seu filho com Rodolfo. Amélia serve um chá para Rodolfo e diz que Branca não telefonou, mas avisou que viria almoçar. Rodolfo pergunta se Branca falou se alguém irá ocupar o quarto de hóspedes. Amélia comenta que não. Rodolfo vê que alguém chegou. Branca chega em casa e pergunta a Rodolfo como foi. Ele diz que bem. Ele pergunta se ela veio sozinha. Branca diz que não. Branca avisa que Esmeralda saiu do hospital hoje e ela e seu neto estão muito bem e batizaram o bebê hoje de manhã. Rodolfo se irrita por Branca avisá-lo sobre tudo bem depois, sem consultá-lo antes. Ela pede que ele não se zangue. Esmeralda já está na casa de Socorro. Enquanto toma café, ela comenta com eles que seu bebê é muito dorminhoco. Socorro diz que isso significa que ele é saudável, pois o sono alimenta o bebê. Dominga elogia o biscoito que Socorro preparou. Aurora diz que sua mãe fez aquele biscoito justamente para essa ocasião. Esmeralda agradece a Socorro por tudo, por serem boas com ela, como se fossem da mesma família. Aurora diz que são, pois agora é comadre dela. Dominga diz que os padrinhos deveriam ser casados. Esmeralda diz que Aurora e Adrian não são casados, mas foram muito bons com ela e sabe que se um dia for necessário, eles irão cuidar do José Rodolfo. Dominga diz que só Deus sabe do futuro e talvez Adrian e Aurora terminem juntos. Os dois riem de vergonha. Doris e Tânia visitam Graziella. Elas escutam músicas e fofocam juntas. Graziella recebe uma ligação de Adrian. Ela fica feliz por ele ter ligado. Ele diz que foi difícil ligar. Graziella diz que pensa nele o dia todo. Adrian sorri e pergunta se é mesmo o amor dela. Ela diz que sim. Graziella revela que sua mãe descobriu que ele já está ali e ficou em casa. E agora, todas as vezes que sai, nunca sai sozinha. Tânia e Doris riem e dizem a Graziella que sabem que ela está falando às escondidas com um namorado misterioso. Fátima visita Lúcio Malavé e o parabeniza, informando que o filho dele já nasceu. A Baranga diz que se sentiu na obrigação de informá-lo sobre tudo. Fátima ainda diz que Esmeralda não irá morar com os pais e continuará na vila onde está. Fátima dá para Lúcio o endereço de Esmeralda. Ele diz que já tem um endereço e conhecerá seu filho muito antes do que todos imaginam. Tânia pede a Graziella para convidarem o José Armando para irem ao bar que abriu no centro. Graziella prefere não sair. Doris insiste e pede que Tânia vá com calma, pois José Armando é só da Graziella. Graziella diz que eles não têm nada a ver e gosta dele apenas como seu primo. Elas acabam ligando. Graziella convida ele para sair com ela e suas amigas em um bar do centro. José Armando avisa que não pode. Ele fala com Tânia e diz que essa noite não conseguirá, pois irá a uma exposição de esculturas. Dominga vai ao quarto e vê Esmeralda e o bebê dormindo juntos. Ela cobre os dois. Dominga informa Socorro que Esmeralda e José Rodolfo estão dormindo igual dois anjinhos. Socorro diz que as mamadeiras estão no esterilizador. Fátima elogia a beleza de Graziella e diz que José Armando ficará orgulhoso e ela roubará a cena do evento. Graziella diz que quem roubará a cena e será a sensação da noite será a escultora que irá expor suas obras. Já pela noite, Bernardo chega com Georgina ao hospital. Há muitos convidados no local. José Armando não consegue esquecer Esmeralda e tem seu pensamento fixo na moça. Bernardo chega ali, cumprimenta José Armando e apresenta sua filha Georgina a ele. Georgina sorri para o galã e ele retribui o sorriso.